Olá, bem-vindos novamente ao nosso Integra Talk. Sempre aquele bate-papo descontraído e descomplicado sobre o universo aí da Escola Integra, né? Tudo que gravita ao seu redor. Antes da gente começar, não deixa de nos seguir aí nas redes sociais, no nosso Instagram, @escolaintegra. Lá a gente mostra tudo sobre o dia a dia dos nossos estudantes e também no nosso canal do YouTube, @escolaintegra. Bom, vamos começar. Hoje eu tô aqui com a Daniela Degani. Ela é a fundadora da Mind Kids. E ela foi responsável por implantar e supervisionar inicialmente todo o nosso trabalho, o nosso projeto maravilhoso de mindfulness que a gente tem lá na Escola Integra. E aí esse tema gera muita dúvida para quem está de fora e muita dúvida para as nossas famílias também. E aí, por isso, Dani, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui para explicar, esclarecer todas as dúvidas sobre o nosso projeto Mindfulness. E aí, eu vou pedir para a Dani se apresentar, contar um pouquinho da sua história, de como surgiu a Mind Kids, e aí depois a gente entende aí como é que surgiu a Mind Kids e a Escola Integra nessa parceria incrível. Dani? Bom, em primeiro lugar, eu tenho um carinho enorme pela Escola Integra, então é uma alegria para mim estar aqui conversando com você, com as famílias que estão nos ouvindo agora. Eu sou administradora de formação, trabalhei muitos anos em empresas multinacionais, conheci de perto o estresse e fui buscar o que eu podia fazer por mim para poder me equilibrar um pouco melhor, para poder ter menos estresse no dia a dia, um pouco mais de qualidade nas relações, até mesmo com os meus filhos. E foi aí que eu encontrei, nas práticas de meditação mindfulness, um caminho que me ajudou incrivelmente a achar esse bem-estar que, numa época da minha vida, eu parecia ter perdido. Totalmente. Que legal, Dani. Então, o mindfulness surge na sua vida nesse momento. E como é que surge a Mind Kids? Bom, a Mind Kids surgiu um tempo depois de eu ter tido uma ideia que na época pareceu meio maluca, sabe, Lu? Que a ideia era, nossa, essas práticas me ajudaram tanto. Será que elas poderiam ajudar meus filhos? Né? Eu tenho 3 filhos, na época eu tinha 2. E eles também se estressam. Né? Talvez não seja com o chefe. Mas eles também fazem prova, tem desentendimentos entre os colegas, ansiedade, frustração. Sim. E eu queria compartilhar essas técnicas com eles, mas eu fiquei pensando, não deve ser da mesma maneira. Porque para muitos de nós adultos, e para mim com certeza foi uma verdade, não é fácil ficar em quietude por alguns minutos, só, por exemplo, prestando atenção na respiração. Eu falei, então, que criança que vai ficar quieta? Não, os meus com certeza não, né? Então, eu fui estudar como é que a gente leva essas práticas para crianças e adolescentes. Fui ler livros, buscar essas formas, essas adaptações e comecei a implementar em casa. Vi uma mudança muito importante. A escola também percebeu, né? Então, que legal, Dani. Teve essa transformação e eu vi que isso era uma demanda de muito mais crianças. Comecei a facilitar grupo, nas minhas horas vagas, fazer trabalho voluntário. Teve um ano que eu não estava trabalhando e eu fui chamada por algumas escolas. E aí uma escola indica para outra escola. E aí os diretores falam, não, mas espera, Dani, compartilha isso com os educadores, porque o trabalho de educador também é muito estressante. Sim. Como é que eles podem usar essas técnicas para estar mais inteiro em sala de aula? E aí nasceu a formação da Mind Kids, todo o trabalho com as escolas, trabalho de certificação agora mais recentemente de escolas com selo Mindful School. E essa foi um pouco a trajetória da Mind Kids, que se confunde um pouco com a minha trajetória nos últimos anos. Sim, que legal, Dani. E como é que você conheceu a Escola Integra? Aliás, a pergunta é, você conheceu a Escola Integra ou a Escola Integra te conheceu? Como é que surgiu isso? Olha, eu tenho a alegria de dizer que a Escola Integra
adotou essas práticas antes de abrir as portas. Sim, sim. E como é que foi esse projeto, tudo isso? Eu fazia um trabalho na escola pública e esse trabalho foi parte de um programa, enfim, de formação. E aí uma pessoa, né, da Integra, um dos diretores, assistiu e me chamou e acho que deu match logo no início, né? Foi um projeto muito bonito de ver nascer, uma escola com um olhar nas relações afetivas, né, no quanto o clima da escola é fundamental para a aprendizagem. E é isso que nós acreditamos, né? E a gente vê na prática que muitas vezes para a gente ser calmo e equilibrado, a gente precisa de ferramenta. Não basta decidir, né? Assim, vou ser calmo hoje, não vou me estressar. Se fosse só isso, a gente já tinha feito. Ô Dani, e tem uma frase que eu escuto muito. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu não sei como é que é a escola Integra, se é boa, se é ruim, mas sempre que eu vejo os alunos de lá, eles são alunos felizes. Isso eu escuto sempre. E eu acho que um dos principais responsáveis por essa felicidade dos alunos está no Mindfulness, nesse projeto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os benefícios que o Mindfulness traz para o estudante. Perfeito, Lu, acho que é isso, né? A gente está falando de ferramentas que empoderam o aluno nos momentos que ele se sente frustrado, com uma emoção desafiadora, que muitas crianças não têm essas ferramentas, né? Eu não tive quando eu era pequena, né? Não se falava. É o que a gente estava falando antes, né? A gente podia ter descoberto o Mindfulness antes. Não se falava de educação socioemocional quando eu era pequena, por exemplo, na escola, né? Podia ser que a gente tivesse a sorte de ter isso em casa e aprender algumas estratégias, ou podia ser que a gente fosse aprender muito mais tarde, ou talvez nem fosse, né? Mas o que eu vejo é que a criança não se sente tão vulnerável. O jovem, né, que começa a vivenciar muitas vezes ansiedade pré-teste, né, as provas vão ficando mais difíceis. Sim. Os desentendimentos, às vezes. A gente tem toda a questão de rede social, né, que traz uma exposição e uma complexidade que antigamente não havia. Sim. Então é muito que lidar. E ao invés de se sentir impotente, vulnerável, o aluno fala, opa, eu aprendi na escola o que eu posso fazer por mim mesma nesses momentos, que não é negar a emoção, fingir que não está acontecendo nada, não é isso. Não é me entregar para aquela emoção, mas é de uma forma mais sábia olhar para aquilo e saber lidar de uma perspectiva mais segura e mais calma. Ai, que ótimo. Então essa é a ferramenta que o aluno aprende na escola, e isso não é mistério hoje em dia, é neurociência. Essas práticas, essas técnicas, elas atuam, dentre outras coisas, né, estimulando o córtex pré-frontal, que é essa região que está aqui, onde estão as funções executivas do cérebro, justamente. Tomada de decisão, memória de trabalho, raciocínio, regulação emocional, regulação atencional, e você fortalece essa região do cérebro. Então o aluno aprende a prática, coloca em prática na vida dele. Sim. E tem esse benefício que é palpável, né? Você sente esse não, esses, né? Todos esses benefícios. Agora, explica pra gente como é que funciona a preparação de uma escola, né? Porque é a implantação, o desenvolvimento de uma cultura. A escola Integra, né, especificamente, quando ela nasce já com essa cultura, parece ser, ou não, tá? Vou te perguntar como é que funcionou, mas parece ser mais fácil, né? E aí, quem vai trabalhar na escola Integra, quem se torna um colaborador, já sabe em qual cultura está mergulhando. Então, acredito eu que pode ser mais fácil. Mas como é que isso funciona? Porque é a preparação, a capacitação de uma equipe para fazer esse trabalho nas crianças. Como é que funciona isso para quem não tem essa cultura, para quem nem sabe o que é mindfulness, não tem ideia de que uma meditação, né, uma filosofia, a gente pode chamar de uma filosofia de meditação, pode ajudar, enfim. Fala um pouquinho para a gente de toda a dificuldade, né, de como é que funciona esse trabalho. Olha, é muito bonito e é um privilégio a gente acompanhar uma escola nascer
já com essa filosofia de presença. Então, mindfulness veio complementar uma filosofia de uma escola que já nasceu prezando as relações, né, os indivíduos, os desenvolvimentos de cada um, respeitando as individualidades e as conexões. Então é uma escola que nasceu com esse propósito, é bonito demais. Assim, eu considero um privilégio a gente ter com a Mind Kids acompanhado desde o início. E sim, né, é uma escola que já tinha essa filosofia e que une com como nós vamos fazer isso. Como nós vamos fazer? Trazendo para a vida dos educadores, em primeiro lugar, levando para as crianças com práticas adaptadas para cada faixa etária. Então, a prática que é feita na Integra com os pequenos é diferente da prática que é feita com os maiores. No fundo, a gente está trabalhando 5 pilares, né? Foco, presença, empatia, compaixão, equilíbrio emocional e mente saudável. Então, os educadores são capacitados e treinados num currículo que fala a linguagem de cada faixa etária. Quando a gente tem uma escola, né, que já existe há muito tempo, que a gente está entrando na escola, muitas vezes, quando a escola nos procura, ela já tem esses valores. Sim. Só faltam ferramentas. Sim, sim. Né? Então, eu vou te dar um exemplo de uma escola em outro estado, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, que é uma escola de tradição japonesa. Olha. Então, como o valor da escola já está gratidão, respeito, convivência, colaboração. E eles nos procuraram para que a gente possa apoiá-los com práticas que desenvolvem essas habilidades que eles já trazem na cultura. Sim, e de várias formas já estava presente. E a gente foi complementar, né, esses valores que já estavam. Entendi, ali, né? Entendi. Aqui na Integra, então, como que funcionou na prática? Né? Você veio, trabalhou, existe um curso que os colaboradores fazem. Como é que funcionou e funciona ainda, né, Dani? Ainda existe todo esse acompanhamento. Funciona. É um trabalho que ele é contínuo, ele tem início com a formação dos educadores. Os educadores, em primeiro lugar, aprendem como meditar para si, como praticar mindfulness para a sua vida pessoal. Depois, eles aprendem como incorporar essas habilidades de foco, presença, empatia, equilíbrio e mente saudável no seu ensinar. Então, eu brinco que a gente fala sobre ensinar a atenção plena, né, que é uma das traduções de mindfulness, a gente pode traduzir como atenção plena. A gente ensina a atenção plena para os alunos, mas uma etapa anterior é ensinar com atenção plena. E a criança ou o jovem, ele vai aprender não só com as práticas, mas pelo exemplo. Sim. Do educador que está ali mais inteiro. Sim. Muito legal. Agora, uma dúvida que fica. Aliás, dúvida não. Acho que não, dúvida assim, as pessoas duvidam que isso acontece. Eu vejo essas pessoas, eu também duvidava. Preciso dizer, exatamente. Ô Dani, eu te falo que eu era uma pessoa que duvidava também. Até começar, né, eu busquei, antes da Integra, eu busquei a meditação, e aí eu vi acontecendo com a minha filha. A minha filha, ela é uma criança, ela tem 8 anos, e ela é uma criança que às vezes tá na hora de dormir, vamos pra cama, e ela tá muito agitada, mamãe, vamos fazer um mindfulness comigo pra eu acalmar? Então eu vejo acontecendo, e eu vejo as crianças na escola Integra, quando às vezes rola uma briga, né, às vezes rola uma frustração, e aí elas buscam, né, os colaboradores, e às vezes, como eu tô lá, né, em vários momentos, já teve crianças até que vieram me buscar, antes de tudo, vamos fazer um mindfulness? E elas mesmas pedem, então é muito legal. Agora, o mais duvido que surge é assim, como é que isso pode funcionar com crianças pequenas? Perfeito. E aí a gente trouxe um vídeo lá da escola que mostra essas crianças pequenas, né? Foi um trabalho muito legal que foi feito com crianças do primeiro ano. Vamos dar uma olhadinha no vídeo para depois a gente comentar sobre ele. Olha lá, Dani, vamos lá.
Dani, muito legal, né? E aí, conta pra gente. Funciona com criança pequena? Tem técnica? Como é que é? A chave para a gente praticar com criança pequena é a ludicidade. A criança, com a prática com criança, a gente fala que nós seguimos 3 princípios. A prática tem que ser breve, simples, uma instrução simples e divertida. E a criança tem que ter essa expectativa de que aquele momento vai ser legal. Entendi. Agora, breve, quanto tempo? Olha, a gente começa com práticas para crianças com 30 segundos às vezes, só que nós repetimos algumas vezes esses instantes em que a criança presta atenção em um ponto por 30 segundos. Então a gente vai repetindo. Com o tempo, essa prática pode se estender um pouco mais, né, para chegar a alguns minutinhos, mas ela não precisa ser longa. Ah, ótimo. Viu, gente? Não precisa de muito tempo para uma criança se concentrar, se acalmar, né? O que é mais importante aí para os nossos pequenos. Agora, e com os adolescentes, Dani? Funciona? Você perguntou das dúvidas, né? Muitas pessoas falam, mas criança pequena, que criança que vai ficar parada? Você convida ela a prestar atenção na borboletinha que pousa no nariz e a gente vai respirar, acalmando a borboletinha, imaginando que tem uma borboleta pousada, uma borboleta imaginária no seu nariz. E com o movimento da nossa respiração, a gente vai acalmar a borboleta. É muito legal. Com os maiores, pessoal, não, mas a adolescente vai parar. Tem formas da gente propor as práticas de maneira que eles vejam benefício. Sim. Que eles sintam a necessidade. Então a gente contextualiza. Pessoal, já aconteceu de você saber que precisa estudar, que tem um exame, uma avaliação, um trabalho importante a ser feito, você não consegue se concentrar? A maioria dos estudantes vai levantar a mão. Pessoal, então vamos aprender uma técnica para se concentrar quando você precisar se concentrar, e não precisa ser nem só do contexto escolar. Esportes, jogos, apresentações de música, em que o nervosismo aparece. Ao invés de você se perder naquilo e perder a concentração e capacidade de foco, você sabe uma técnica que te ajuda a voltar. Né? E isso acontece no Integra também. E a gente prova, né? A gente não só fala, como a gente prova que acontece na Integra. Esse foi um tema de uma reportagem, né, que saiu aí na TV Integração. E vamos dar uma olhadinha nessa reportagem, que foi linda demais, e você estava lá com a gente. Não, e é uma coisa ainda nova no Brasil, de vanguarda. Sim. A gente vê que as escolas que realmente estão alinhadas com o que está acontecendo no mundo, né? Essa semana acabou de ser noticiado que Nova York vai adotar em todas as escolas públicas na grade, a partir do novo ano letivo, que começa agora. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver escolas aqui trazendo para os nossos estudantes, né, para os nossos jovens, formas de se autorregular, né? E a gente prova, né? A gente prova. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada. Uma escola de Juiz de Fora está usando a meditação para cuidar do psicológico dos alunos. Eu convido vocês agora a fechar os olhos, se sentirem confortáveis, manter uma postura mais ereta. O Eduardo é professor de matemática e antes das aulas faz esse momento de conexão com os alunos. Puxando seu pescoço lá para cima. Essa é uma postura que com o tempo a gente vai acostumando. A matemática é uma matéria que, em geral, ela gera desconforto nos alunos, ela pode gerar até às vezes medo, um pouco de estresse, cansaço, ansiedade quando chega uma prova, quando você está numa matéria mais complexa. Então a gente fazer uma prática prévia, né, antes da aula. Normalmente a gente faz 2 vezes na semana, antes de começar a aula de matemática, para poder trazer o foco, trazer atenção para aquele momento, trazer um pouco mais de cuidado com as nossas emoções, porque é muito disso, né, tipo, tirar um pouco a nossa mente do que a gente queria fazer, do futuro, da ansiedade, de uma prova que está chegando, para começar a focar de fato no que a gente precisa desenvolver ali naquele momento. Se concentrar às vezes é difícil, mas com a prática vai melhorando. No início era bem mais assim, difícil de você não pensar em nada. Que você sempre vinha, sei lá, um pensamento de carro, de qualquer coisa assim que você gosta. Mas com o passar do tempo, você consegue controlar os seus pensamentos.
Essa reportagem foi incrível, né, Dani? Foi muito legal. É demais ver os alunos praticando, o professor tão envolvido, né? Isso. Agora eu quero te perguntar sobre as famílias, né? Porque uma coisa é a criança ir para a escola e vivenciar algo lá. Quando a extensão da escola é em casa, né? Continuar com essa filosofia em casa, acredito que o resultado seja muito mais eficiente, né? Mas como que existe alguma forma de preparar as famílias, de envolver as famílias também? Olha, nós com a Integra tivemos a alegria, né, desde o início de estar envolvendo as famílias que recebiam comunicados. Durante a pandemia a gente não podia estar junto, mas fizemos lives com as famílias. Sim. Né, e como a Integra é parte do projeto Selo Mindful School, é uma escola certificada, Sim. né, as famílias também têm acesso a minicursos, a práticas, se elas quiserem experimentar em casa, né, junto com seus filhos, elas têm recursos para isso, né, sugestões de prática simples. A gente viu as famílias envolvidas no primeiro vídeo, né, que Sim. coisa bonita. Sim. Porque, vamos falar a verdade, né, nós, pais e mães, a gente está ali com a melhor das intenções de criar essa conexão, essa relação no dia a dia, mas é desgastante também. Sim. Né? Então, assim, são muitas demandas, né? Muitas de nós temos uma lista de tarefas para fazer interminável no fim do dia. A gente chega cansado. Uhum. Né? Então, trazer essas práticas para a nossa vida pode ajudar a que a gente construa uma relação melhor com a gente mesmo, Sim. em primeiro lugar. Né? Um caminho para o nosso bem-estar. E se a gente está melhor, os nossos filhos vão estar também. Com Né? certeza. Então, as famílias das escolas com as quais a gente tem essa parceria do selo, né, escolas certificadas, também podem ter acesso a esse minicurso que é gratuito, né, para as escolas da Integra, para que elas possam, através de vídeos curtos, áudios de meditação guiada, quem quiser experimentar e trazer para a própria vida. Né? E eu falo que funciona, tá? Funciona, que eu pratico em casa. Ô Dani, a última coisa que eu quero te perguntar para a gente concluir aqui esse bate-papo tão gostoso, né? Te agradecer de novo. Mas eu queria só que você trouxesse pra gente a questão do selo, né? A Mind Kids tem um selo que ela atribui a algumas escolas e a Integra tem esse selo. Quais são os requisitos? O que vocês avaliam? Por que a Integra tem esse selo? Bom, a Integra tem um selo porque ela leva essas práticas, né? Ela abraçou a cultura de presença baseada em mindfulness desde o início da escola, né? Como uma forma de implementar os valores que já são da escola. E aí você traz essas práticas para tornar isso realidade, né? Para a gente saber como construir essas relações, como trazer o foco desse aluno, né? Para que a aprendizagem aconteça de uma melhor forma, Sim. envolvendo as famílias, né? Então a gente vai desde os pequenininhos até os jovens, a gente traz esse trabalho com todos os educadores e também tem a possibilidade das famílias participarem dessas práticas também, né? Então tudo isso é uma escola que a gente diz, essa é uma Mindful School. Entendi, é uma avaliação geral, assim, né? Existe a cultura mindfulness, então vem o selo. Isso, e é uma coisa ainda de vanguarda no Brasil, né? Sim. Então a gente quer reconhecer essas escolas que trazem essas práticas que lá fora, na Inglaterra, Estados Unidos, na Inglaterra também é política pública, tá em mais de 300 escolas desde 2019, né, na parte da grade, mas aqui, né, algo que a gente valoriza essas escolas que estão, né, primeiro adotando, Sim. garantindo o selo, né? Essa é uma escola, é uma Mindful School. Existem mais escolas no Brasil com o selo? Hoje existem mais duas. Mais duas. E elas estão aonde? Em São Paulo. Em São Paulo, sim. Quando a gente fala de Integra, Dani, a Integra está no interior de Minas, né? E quando a gente apresenta a Integra, a gente apresenta como uma escola que veio para inovar a educação na região. E você aqui é prova disso, né? A gente realmente representa uma escola que está um passo à frente de tudo que a gente vê em educação aqui na região. E agora, né? Quem tem o selo Mind Kids? Só 2 escolas em São Paulo e a gente aqui. Mais um motivo, né? Para a gente mostrar como a Escola Integra é realmente diferenciada. Com certeza. Dani, muito obrigada.
de verdade, né? Prazer estar aqui com Você veio de longe, né? Com esse carinho todo que você tem por nós e nós por você. Queria te agradecer e te parabenizar pelo esse projeto incrível, que é muito verdadeiro, né? Muito de coração. Obrigado por essa parceria, que ela se estenda, né? Por anos e anos aí. É a nossa vontade de estar crescendo junto. Eu já vi o crescimento da escola, né? Desde antes de abrir até agora, e que isso chegue a mais crianças, mais jovens, mais adolescentes, né? É isso. E que bom ser a gente da Integra ser propagador dessa ideia, dessa filosofia, né? Desse carinho, desse amor, que é o que você traz com a Mind Kids. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu quero fazer um agradecimento especial à equipe de educadores, né? Que realmente são eles que fazem acontecer ali na sala de aula. Então, parabéns para vocês também. É isso aí. Dani, obrigada. Obrigada, Lu. Vamos encerrar por aqui. Fica aí o convite para vocês continuarem nos acompanhando nas redes sociais. Vai ver muita prática de mindfulness lá. Nos seguindo aí também, né, no YouTube, @Escola Integra. E a gente se vê aí no próximo Integra Talk.